Boa noite, turma. Segunda parte do vídeo, hoje aí. Hoje é a última aula, né, no módulo de ressonância magnética e vamos ter revisão. Porém, a revisão desse módulo ela vai ser um pouco diferente das outras que eu já fiz com vocês. O que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou aqui patinando por todo o conteúdo dado até hoje no módulo de ressonância magnética e eu vou falando sobre tópicos que vão estar relacionados ao módulo de ressonância magnética e também está relacionado à prova na próxima aula do dia 3 do 8. Tá bom, gente? Então, peguem o caderno de vocês. Quem não está com o caderno aí, só está assistindo o vídeo, dá um pause aqui no vídeo para fazer as anotações que eu vou falar aqui sobre cada tópico, cada conceito dentro da ressonância magnética, para que vocês vão escrevendo esses tópicos e aí, em cima desses tópicos, vocês vão estudar ir lá buscar dentro de todo o conteúdo que eu postei aqui das apostilas de cada aula, o conceito, o entendimento de cada conceito esse que eu falar aqui. Tá bom, gente? Então, eu não vou falar todas as aulas aqui mais, porque já temos aí as aulas explicadas na plataforma. Então, vocês podem assistir às aulas, às explicações, mas eu vou fazer de uma forma mais otimizada, eu vou bem ao foco da prova e aí vocês vão anotando todos esses tópicos e vão escrevendo no caderno o que quer dizer cada tópico esse que eu vou comentando aqui, cada parte importante do módulo que nós temos que saber. Tá bom, gente? E no final desse vídeo, eu vou dar uma dinâmica para vocês também, valendo ponto. Então, vocês têm que assistir o vídeo até o final, e quem não assistiu o vídeo aqui não vai saber. Eu vou criar o tópico para vocês anexarem para mim o que eu vou pedir até amanhã. Tá bom, turma? Então, gente, início de tudo, a gente tem que entender o que é ressonância magnética, o que é o exame de ressonância magnética e qual é o foco da ressonância magnética. Então, antes de tudo, a gente tem que saber que ressonância magnética é um exame de diagnóstico por imagem, com foco no quê? Em análise de partes moles, articulações, tendões, músculo esquelético. Então, o exame de ressonância magnética é voltado para essa área. Ela tem uma precisão, uma alta qualidade em detalhes de imagem no campo da ressonância magnética. Então, patologias relacionadas a tendões, articulações, músculo esquelético, parte neural, né, do parênquima, do encéfalo, são todas direcionadas para exames de ressonância magnética por conta dessa vantagem que tem o exame de ressonância magnética de demonstrar detalhes nos seus exames, na região partes mole, músculo esquelética, tendões, articulações. Tá bom, gente? Beleza. Esse é a definição para o exame de ressonância magnética e para que serve. Mas antes de tudo isso, como é que surgiu a ressonância magnética? Esse é o início dessa matéria. Se vocês forem percorrer a primeira aula, na apostila da primeira aula, vocês vão verificar lá que existem vários cientistas, vários estudiosos que vieram descobrindo o conceito de ressonância magnética e bem antes disso, eles descobriram o princípio de magnetismo, a questão do magnetismo. Então, nós tivemos uma historinha aí de como surgiu e foi descoberto o magnetismo, né? E esse estudo do magnetismo foi se aprofundando e nós tivemos vários autores aí, vários pesquisadores que se interessaram na pesquisa das propriedades do magnetismo e como ele surgiu. Porém, durante toda essa trajetória aí dos conceitos, surgiram os conceitos do átomo, princípio do magnetismo, como é composto o átomo, como é que surge o campo magnético. E aí foram realizadas pesquisas com objetos, com animais, onde surgiu a espectroscopia, né, que foi um dos primeiros métodos aí com magnetismo, né? E logo depois surgiram aí dois grandes nomes dentro do estudo de ressonância magnética que trouxeram seus estudos independentes com líquido, que representa bem a densidade do corpo humano,
e as propriedades magnéticas. E aí foi dois pesquisadores bem importantes dentro das pesquisas e surgimento do método diagnóstico de ressonância magnética, foi Felix Bloch e Edward Purcell. Eles tiveram estudos independentes, eles mesmos fizeram as pesquisas com líquido, né, com água, e as propriedades de ressonância magnética e conseguiram êxito em geração de imagem. Então, eles foram os nomes mais importantes no surgimento aí, de ressonância magnética, com estudos e experimentos independentes, e ganharam o Prêmio Nobel lá em 1952, pelas pesquisas que eles realizaram de forma independente. Então, a partir daí, começaram a surgir os avanços na tecnologia de ressonância magnética, onde surgiu o método por espectroscopia, né? Então, a partir daí, começou a avançar os estudos com ressonância magnética, e, em paralelo a isso, já vinha ocorrendo exames com tomografia computadorizada. E a ressonância magnética ela entrou aí, em paralelo à tecnologia de tomografia computadorizada, e começou a ganhar espaço e começou a se destacar à frente da tomografia computadorizada, por também não utilizar radiação do tipo ionizante. Aqui, nesse método, como vocês já sabem, utilizamos ondas de radiofrequência, que não afetam o nosso organismo, nosso sistema biológico, e a gente consegue ter imagens de boa qualidade. Mas isso tudo foi a partir dos princípios físicos de ressonância magnética. Então, aí nós começamos a ter uma substância que nos favorecia nas imagens de ressonância magnética, que era a questão do átomo de hidrogênio. Então, foi percebido que o átomo de hidrogênio ele era uma substância paramagnética, porque ele só tinha uma subpartícula no seu núcleo, né, que é o próton. Então, dentro do núcleo do hidrogênio só existe um próton, e quando uma substância tem apenas uma partícula, uma subpartícula dentro do seu núcleo, ela tem um campo magnético muito maior do que outras substâncias, outras partículas, que têm mais de um elemento de uma subpartícula no núcleo. Então, o hidrogênio ele nos favoreceu nesse sentido, por ter essa propriedade magnética muito grande em relação aos átomos que têm mais de uma subpartícula no seu núcleo, e por estar em abundância no nosso corpo. Isso também favoreceu muito nosso corpo, como vocês sabem, em abundância em água, e na fórmula da água temos hidrogênio. Então, isso nos favoreceu por ter duas partículas de hidrogênio na composição da água. Ou seja, a gente dobrou a quantidade de partículas de hidrogênio no nosso corpo, que vão ser analisadas para a geração posterior de imagem e ressonância magnética. Tá bom, gente? Pulando essa história, nós temos que saber os nomes importantes do que veio à tona, né, o método diagnóstico de ressonância magnética, o conceito de ressonância magnética, para que serve, né, e o que a ressonância magnética analisa. Agora nós temos que partir para o princípio físico. O que a gente tem que saber do princípio físico de ressonância magnética? Qual elemento que é usado em ressonância magnética? No caso do hidrogênio. Por que ele é usado? E aí nós temos que trazer o conceito de magnetismo, né? Já que nós descobrimos que esse efeito de magnetismo ele nos dá uma boa imagem e nós não precisamos utilizar radiação ionizante. E aí nós temos que entender o conceito do magnetismo em relação ao corpo humano. Então, nós utilizamos o hidrogênio pelas propriedades magnéticas que ele tem, porém nós precisamos reproduzir um campo magnético para que a gente obtenha a imagem de ressonância magnética. Então, vocês têm que entender aí o que é campo magnético externo, o que é alinhamento, o que é o spin do hidrogênio, né? O spin, porque isso aí é uma propriedade muito importante, que inicialmente o nosso corpo ele é exposto ao grande magneto, que é o ímã, né, gigante, e esse magneto aí ele já tem um campo magnético ali ligado,
E esse campo magnético do magneto, ele consegue fazer alinhamentos do nosso hidrogênio. Então, alguns átomos de hidrogênio, ao entrar dentro do gantry, vão se alinhar em sentido paralelo e outro em sentido antiparalelo. Por que que isso acontece? Porque o magneto, o ímã, ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul. Então, o polo norte é quando os hidrogênios estão girando para o sentido norte e eles têm pouca energia. Então, eles conseguem girar em sentido norte. Agora, quando o hidrogênio está girando em sentido anti-horário, né, para o lado sul, ele tem muita energia. Então, esses átomos que giram antiparalelo, que é para o lado sul, não nos interessam, porque ele já tem energia. Então, quando a gente vai estimular esse átomo, que tem muita energia, ele não vai absorver tanta energia para poder sair do seu alinhamento principal, que é o alinhamento B0. Então, o que nos interessa são os átomos que estão girando em sentido paralelo, norte, de baixa energia. Quando a gente estimular esses átomos, essa amostra de átomos, eles vão começar a absorver essa energia externa e começar a realizar um movimento de precessão. Outro ponto bem importante, você tem que saber o que é o movimento de precessão, o que é o movimento de spin, o que é o vetor magnético, né? Então, isso é bem importante. E aí, a gente tem que saber as propriedades de um ímã, para poder saber o que é o lado norte e o lado sul, o que é paralelo, o que é antiparalelo, né? Para a gente saber a amostragem, saber quais os átomos de hidrogênio que a gente pode trabalhar, quais átomos de hidrogênio que a gente não vai conseguir trabalhar por estar girando anti-horário. E aí, voltando aqui, a gente tem que entender também que existem vários tipos de magneto para realizar todo esse conceito de magnetismo e de excitação dos átomos de hidrogênio. A gente tem 3 tipos de magneto. Então, a gente tem aí o resistivo, o supercondutor e o permanente. Então, cada um com a sua característica. E esses grandes magnetos, os gantries, né, eles têm capacidade de produzir força magnética diferente. Então, aí, pensando para esse lado, cada magneto produz uma força magnética diferente, um campo magnético diferente, e aí eles têm uma força magnética, que é mensurada em Tesla ou em Gauss. Uma referência que a gente usa sempre é que o campo magnético do planeta ele é de 50 Gauss. E aí, esses grandes magnetos, eles conseguem reproduzir 100 vezes mais que a força magnética do campo aí do planeta. Nós temos magnetos de 1 Tesla, que significa que é 10.000 Gauss. Nós temos de 1 Tesla e meio, que é de 15 Gauss. Nós temos de 3 Tesla. Então, quanto mais Tesla esse magneto reproduzir, mais campo magnético ele vai fazer ali. Isso é bom, porque a gente consegue ter um alinhamento bem homogêneo dos hidrogênios aí, paralelos. Tá bom, gente? Então, a gente tem que saber isso também. Os tipos de magneto, as propriedades de cada tipo de magneto. Agora, depois que a gente entendeu essa primeira parte aí, né, em relação à ressonância magnética e magnetos e propriedades, agora a gente tem que entender alguns conceitos físicos bem importantes de ressonância magnética, que a gente tem que entender como é que funciona para poder entender um exame de ressonância magnética propriamente dito. Vamos agora falar do hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio, ele faz esse movimento de spin, porém, os movimentos de spin que nos interessam são movimentos de spins não nulos. O que são os movimentos de spin não nulo? É aquele hidrogênio que está girando, como eu já falei, sentido paralelo, que são os átomos de hidrogênio que têm menos energia. Então, eles vão absorver energia externa, e aí, quando chegar num determinado ponto de valor, ele vai ter o seu movimento angular e o seu movimento de giro magnético. O que é esse movimento? Que quando ele absorve energia, de tal forma que ele chega num ponto de absorção, que ele começa a realizar um movimento de precessão, que é aquele movimento do peão.
ele começa a realizar esse mesmo movimento, que é um movimento de cambalear, assim, igual o peão. Ou seja, que ele já está no seu movimento de precessão. E aí, como é que ele consegue chegar no movimento de precessão? Porque ele tem um valor de frequência de Lamour, que é um valor medido em megahertz. Então, cada átomo de hidrogênio do nosso corpo, eles têm energias variáveis. Então, uns vão absorver mais energia, um pouco energia, até cada um chegar na sua frequência de Lamour e começar a realizar um movimento de precessão e sair do seu alinhamento principal. Inicialmente, quando a gente coloca o corpo dentro do grande magneto, os átomos de hidrogênio se alinham a esse campo magnético e estão ali girando, fazendo um movimento de spin em sentido paralelo ou antiparalelo. Então, os antiparalelos, eles são nulos para a gente, né? Não importa. A gente trabalha com os não nulos, os spins não nulos, que são rodando para o norte. E aí, cada um desses aí, em cada parte do corpo, seja no tendão, seja no músculo esquelético, seja na articulação, tem um valor de hidrogênio específico da frequência de Lamour. Porque eles têm cada um valor de energia baixa, mas cada um tem um pouquinho de energia diferente do outro. Então, a gente vai estimulando esses hidrogênios com o pulso de radiofrequência externo, e eles vão absorvendo energia até chegar na sua frequência de Lamour e começar a fazer um movimento de precessão e sair do seu alinhamento principal, que é o alinhamento B0. E ele vai para o eixo transversal, porque ele está cheio de energia ali que está sendo absorvido. Então, você tem que entender o que é a frequência de Lamour. Então, isso é bem importante. Tá bom, gente? E aí, também entender o que é o momento, a constante giromagnética de um átomo de hidrogênio, entender o que é movimento de precessão, isso é bem importante, vocês têm que estar bem claro esse conceito, que é diferente do movimento de giro de spin. Então, vocês têm que estar com isso bem na cabeça, tá bom, gente? Então, aí, entendemos essa parte, movimento de precessão, frequência de Lamour, spin. Nós temos que entender agora sobre o equilíbrio termodinâmico com o espaço estático. Então, inicialmente, nós temos o alinhamento B0, que é quando o hidrogênio está girando ali, né, num alinhamento numa única direção. E quando ele sai desse alinhamento, através dos pulsos de radiofrequência pelas bobinas de gradiente, né, que eu vou falar mais à frente, ele sai desse alinhamento B0 e ele vai para uma outra direção, girar precessão em outro ângulo, que é o ângulo X, o transversal. Então, ele vai para a fase B1. Tá bom, gente? Então, ele tem que entender também esse conceito. Quando eu falar alinhamento B0, é o alinhamento inicial. Quando ele sai do B0 e sai do B1, ele faz um movimento transversal, absorvendo energia do pulso magnético de radiofrequência externo e vai para a orientação transversal, ficar fazendo precessão em outro ângulo ali, por conta do pulso de radiofrequência externo, das bobinas de gradiente. Tá bom, gente? E aí, sabendo disso, nós temos que ter em mente que ressonância magnética utiliza ondas de radiofrequências, radiação eletromagnética não ionizante, e a gente consegue mensurar essa radiação aí no formato de megahertz. Então, ressonância utiliza pulso de radiofrequência, radiação não ionizante, pulso de radiofrequência em megahertz. Tá bom, gente? Então, aí, entendemos esses conceitos. Agora, a gente tem que entender, anota aí agora no caderninho de vocês, o que é espaço K, o que é fase, o que é momento magnético, o que é um spin nuclear, o que é o vetor de magnetização, o que é medidas de campo magnético, que é o campo que o grande magneto produz, que é medido em Tesla, Gauss, pode ser também mini Tesla, o que é um campo magnético, entendeu? Então, isso tudo vocês têm que anotar aí e escrever, porque isso é muito importante. Isso vai cair na prova. Isso vocês têm que saber saindo do módulo de ressonância magnética. Agora, pulando essa parte aí, nós vamos entender o porquê que nós utilizamos
o átomo de hidrogênio. Então, inicialmente já falei para vocês porque ele tem uma única subpartícula no seu núcleo, que é um próton. Então, tendo essa única subpartícula no núcleo, ele produz grande campo magnético, que é o que a gente precisa para obter resposta desse átomo quando ele for excitado pela radiofrequência externa. Então, ele está em abundância no corpo humano, por conta da substância de água, né? Nós temos 2 partículas de hidrogênio compostas, então isso dobra a quantidade de amostragem de spins ali não nulos para ser estudado. Ele realiza o movimento de precessão por conta de uma única subpartícula no núcleo. Ele tem esse momento angular importante, né? Que é a frequência de Lamour. Então, cada átomo de hidrogênio tem a sua frequência de Lamour para a gente absorver esses pulsos de resposta que cada átomo de hidrogênio emite, e aí a gente vai saber de que parte do corpo ele está, de que parte ali, de posição espacial ele está sendo emitido, esse pulso de radiofrequência resposta. Número atômico ímpar, né? Por ser 1. Então, são todos esses os benefícios do hidrogênio que, felizmente, contribuíram para um resultado bom na imagem de ressonância magnética. Tá bom, gente?